Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu tenho certeza que dentro do seu relacionamento já existiu briga, discussão, e às vezes você se perguntou como aquela situação chegou até onde ela chegou. Tô certa ou tô errada? Isso acontece, gente, porque nós somos pessoas umas diferentes das outras. E isso dentro de um relacionamento se torna bem maior, porque você está convivendo com aquela pessoa, maior parte do seu tempo você está convivendo com ela. E isso se torna cada vez mais difícil de lidar. E é por isso que às vezes acontecem essas brigas e essas discussões. Mas existem maneiras de você evitar essas brigas ou até mesmo minimizar os impactos dessas brigas. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, antes de eu começar, você já curte aqui, clica aqui no joinha, clica aqui e curtir, que eu sei que você vai gostar do tema de hoje. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de vídeo novo. Sai vídeo novo todo dia de quarta e sexta-feira, às 7 horas da noite. Então, você já clica para poder receber e não perder nenhum vídeo para melhorar sua relação. E vamos juntos, gente, fazer desse aqui o maior canal de relacionamento do nosso país. Então, bora pro vídeo. Já falei pra vocês, meu povo, é muito difícil, quase impossível não existir brigas e discussões dentro de um relacionamento. E isso acontece porque você foi criada dentro de valores, com comportamentos e uma cultura totalmente diferente da do seu parceiro. E quando vocês se juntam para ter um relacionamento, para dividir essa vida a dois, vocês vão ter um choque de cultura, um choque de comportamentos, um choque de valores. E essas brigas, essas divergências de opiniões, elas são comuns de acontecerem dentro de um relacionamento. Então, assim, se você briga dentro do seu relacionamento, não é um bicho de 7 cabeças. Dependendo da briga, né? Porque tem umas brigas que realmente elas são ali meio punk. Mas se você briga, não é um bicho de 7 cabeças. Isso acontece porque vocês estão começando a se acostumar um ao jeito do outro e se adaptar. Mas como eu já falei, existem meios de vocês conseguirem minimizar os efeitos dessas discussões dentro de um relacionamento, que é o que eu vou falar pra vocês hoje. Então a gente já vai começar com o primeiro ponto que eu trouxe pra vocês. Não, gente. A gente não pode deixar acumular motivos pra brigar. Mulher tem muito disso. Não que homem não faça, mas mulher tem muito disso. É aqueles famosos, não foi nada. E aí a gente deixa passar. A gente não fala o que está acontecendo e a gente começa a internalizar aquilo e a gente guarda. A gente guarda rancor, a gente guarda para a próxima briga. E na próxima briga, um motivo totalmente diferente, a gente faz o quê? Busca essa situação lá atrás e joga na discussão atual. E isso faz a briga tomar uma dimensão muito grande. Então, o primeiro ponto para tentar diminuir esses efeitos, gente, é não deixar acumular motivo. Aquela situaçãozinha boba que você fala assim, não, essa situação é besta, pra que eu vou falar alguma coisa? Fala, gente. Eu não tô falando pra você brigar, eu tô falando pra você falar. Eu tenho certeza que quando vocês eram pequenos, vocês brincavam de empilhar as coisas. Já brincaram disso quando eram crianças? Vocês iam empilhando as coisas, pecinhas. Ou então aquelas cartas que você ia fazer nas casinhas de carta e chegava uma pecinha lá em cima, você estava quase terminando a torre, você punha essa pecinha e tudo desmoronava? É mais ou menos isso que acontece quando a gente deixa acumular motivos para brigar. Então é por isso que eu falo que a gente não deve acumular, gente, porque senão vai desmoronar tudo. Tudo aquilo ali que você estava tentando resolver vai cair por terra, porque você já não vai mais saber o que está acontecendo ali, por que você está brigando, que problema que você está querendo resolver ali naquela briga. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que tentar evitar esse acúmulo de motivos, acúmulo de situações que a gente deixa acumular, porque isso pode prejudicar o nosso relacionamento. O segundo ponto que eu trouxe para vocês aqui hoje é não conversar de cabeça quente, gente. Não conversem, porque isso pode piorar a situação. Tem uma frase que é muito usada por aí, que é aquela de não durma brigada com o seu parceiro, não durma
brigada com a pessoa que você ama. Mas dependendo da situação, gente, é melhor vocês dormirem. Dormir brigada, dormir com raiva. É bom, por quê? Porque se você tentar resolver um problema de cabeça quente, estressada, nervosa, rancorosa, e a mesma coisa se o seu parceiro estiver nervoso, com raiva, se vocês tentarem resolver esse problema, vocês não vão resolver. Porque vocês vão querer descontar aquela raiva que vocês estão sentindo naquele problema específico. E isso vai acabar trazendo uma briga ainda maior, de maiores proporções, e vocês não vão chegar na solução do problema. Então, não tentem resolver problemas de cabeça quente. Não tentem resolver nada quando você estiver com raiva, quando você estiver magoada, porque isso vai trazer consequências para o relacionamento. Aquele problema que você ia talvez conseguir resolver, você já não vai mais, porque vocês vão transformar aquilo numa briga muito maior. O terceiro ponto, gente, que eu trago para vocês aqui hoje é a respeito do tom de voz. A gente tem uma mania de que quando a gente está nervoso, quando a gente está estressado, ou quando a gente quer demonstrar que a gente tem razão, a gente naturalmente tende a elevar o nosso tom de voz. Então a gente vai começar a gritar. Pode ser que você não perceba. Então é bom quando a gente for ter esse diálogo, quando a gente for tentar resolver o problema, a gente manter o nosso tom de voz. É difícil? É difícil. Por isso que a gente tem que ter muita percepção da gente. Porque se a gente tem uma percepção melhor da gente, do nosso corpo, da nossa voz, das nossas ações, quando a gente for conversar, a gente tem uma maior facilidade de manter o nosso tom de voz. Porque a gente vai saber lidar com as emoções que vão surgir ali no momento. E quando você eleva a voz, você está dando o direito, o outro vai entender que você está dando o direito para ele de levantar a dele também. E aí ali, gente, vocês vão começar uma competição de quem grita mais alto. Você vai querer gritar mais alto que ele, vai querer gritar mais alto que vocês. Vai chegar uma hora que vocês não vão saber nem por que vocês estão gritando, mas vocês querem ganhar um do outro. E isso não vai resolver o problema. Só vai criar mais um problema. Porque lá na frente você vai falar assim, você gritou comigo. Ele, mas você também gritou comigo. E aí vai ser outro problema que vocês vão ter que resolver. Então, tentar manter esse tom de voz mais baixo. Se você vê que você começou a se alterar, interrompa ali aquela conversa, deixa para conversar um outro dia. Porque quando a gente começa a elevar o nosso tom de voz, isso quer dizer que a gente está o quê? Que a gente está ficando nervoso, que a gente está se estressando. Que é lá o caso 2. Então, tentar adiar essa conversa é melhor. Não conversar de cabeça quente. Então, quando a gente percebe que a gente está elevando o tom de voz, é melhor interromper aquela conversa e deixar para uma outra ocasião. O que é difícil. Eu sei que é difícil. Nossa, mas é difícil. Quando você tá nervoso, gente, você quer ter razão e quer discutir. Nossa Senhora, é uma complicação danada, mas é necessário. Porque isso piora o nosso relacionamento. Muito. Porque se a gente começa a fazer isso desde o inicinho, a gente não vai conseguir resolver problema nenhum. Então a gente vai levar um relacionamento sem conseguir lidar com os conflitos. Porque toda vez que um conflito acontecer, vai acontecer a mesma coisa e vai virar um círculo vicioso. Você não vai saber mais resolver os conflitos dentro do seu relacionamento. O quarto ponto que eu trouxe pra vocês hoje tá ligado ao evitar o mas. A gente faz, não faz? Eu sei que da cidade você falou assim, nossa, eu uso muito mas nas minhas discussões. Quando eu falo evitar o mas, é aquela famosa frase que a gente faz assim, ó. Deixa eu pensar numa situação aqui. É aquela famosa frase que a gente faz assim, ó. Certo, eu tô errada, mas você também agiu errado. Entendeu? O mas ali. Você começa a justificar os seus erros, as suas ações, jogando também pra cima da outra pessoa. A gente não consegue assumir o nosso erro. Então, quando a gente não consegue fazer esse processo de assumir que a gente está errado, a gente parcialmente assume a culpa e joga para outra pessoa também. Então a gente não quer estar errado sozinho, a gente quer que o outro esteja errado também. Então quando a gente faz isso, a possibilidade dele também jogar alguma coisa para você e vocês ficarem um eterno bate-volta de mas é muito alta. Então é bom quando a gente
percebe que a gente tá errado, a gente identifica o nosso erro, a gente falar o quê? Tudo bem, eu errei, me desculpa. Quando você faz isso, evita esse mas no final da frase ali para se justificar sobre alguma coisa, as chances de vocês conseguirem resolver esse problema, ela é maior. Porque se você deu o primeiro passo e identificou o seu erro e assumiu ele, a outra pessoa ela vai se sentir na obrigação de fazer o mesmo. Então, se ela reconhece, ela sabe que ela está errada, ela também vai se sentir no dever de fazer isso. Obviamente que não é toda vez que acontece, mas geralmente, quando você faz isso, a outra pessoa ela tende a retribuir esse gesto. Então, o quinto ponto que eu trouxe para vocês hoje tem a ver com empatia. Se colocar no lugar da outra pessoa. Então, nós sempre queremos ter razão, gente. É do ser humano isso. A gente quer sempre ter a razão, ser o dono da razão e não gosta de estar errado. A gente não gosta, a gente gosta de estar certo. E quando a gente faz isso, muitas das vezes a gente deixa de pensar no outro lado. Então, praticar o ato de se colocar no lugar do outro, ele é importante dentro de uma discussão, porque se você pensa no outro, às vezes você não faz. Por exemplo, mas se eu gritar, será que eu gostaria de que gritassem comigo? Mas se eu xingar ele, eu gostaria que ele me xingasse? Então, quando a gente se coloca na posição da outra pessoa e pensa na forma como a gente vai agir perante a outra pessoa e se a gente gostaria de ser tratado dessa forma, as chances da gente não fazer se tornam maiores. Esse passo de se colocar no lugar do outro dentro de uma relação, ela é importante. Porque, como eu já falei pra vocês, um relacionamento ele é feito por duas pessoas. Duas pessoas. Não tem ninguém certo dentro de uma relação. Você não tá certo, seu esposo não tá certo, não tem ninguém certo. O que tem, gente, é a gente tentar lidar com as diferenças que acontecem ali dentro daquele relacionamento. Porque, como eu já disse, vocês foram criados de maneiras diferentes, têm valores diferentes. Quando a gente entra dentro do relacionamento, a gente tem que tentar fazer uma terceira rota. Então, não vai ser a sua opinião, não vai ser a opinião do seu esposo. Vai ser a terceira rota, que é o quê? A junção das duas opiniões, para o bem do casal. Então, quando a gente está no relacionamento, a gente tem que pensar sempre nessa questão de que você não está certa, de que seu esposo também não está certo, que vocês precisam juntos alinharem os ponteiros para que vocês consigam construir essa terceira rota. É muito importante dentro de uma relação vocês conseguirem construir soluções que peguem tanto da sua opinião quanto da opinião dele e façam uma terceira opinião. Isso é importante porque quando a gente entra no relacionamento, a gente está ali para partilhar uma vida juntos. A palavra mesmo já diz, partilhar. Então a gente precisa aprender a dividir, a compartilhar as opiniões para não ter somente uma pessoa certa dentro de um relacionamento. Por quê? Porque se a gente fosse querer estar certo o tempo inteiro e se fosse só a gente a dona da razão, a gente não precisa nem se relacionar, gente. A gente ficava quietinha ali no nosso canto, com a gente mesma, a gente entendia, conversava com a gente mesma e a gente mesmo aprovava nossas ideias e pronto. E é por isso que uma relação ela é tão difícil. Porque a gente precisa aprender a dividir opiniões com uma outra pessoa. A construir uma opinião diferente da nossa. Isso leva tempo, gente. Vocês não vão acordar amanhã e falar assim: nossa, eu quero agora escutar outra pessoa, eu vou começar a compartilhar com ela. Vocês não vão, isso é um processo. Vocês vão ter que ir um pouquinho a cada dia, cedendo, ele cedendo, os dois cedendo um pouco. E com isso, com o tempo, vocês vão conseguir construir isso. Mas como eu já disse, é uma construção. Demanda tempo. Se você não tiver paciência, gente, os relacionamentos, eles acabam por falta de paciência. Porque você não tem paciência de construir. Ainda mais no mundo de hoje, que a gente tá querendo tudo rápido, tudo expresso ali. Se você não tiver paciência, o seu relacionamento não vai dar certo. Ele não vai. Porque a gente precisa de paciência para construir uma relação.
A gente precisa de paciência para construir confiança, para construir uma vida sexual, para construir amizade dentro do relacionamento, para construir literalmente uma família. A gente precisa dessa paciência para a gente construir cada pedacinho de uma relação. Então precisamos ter paciência, que é muito difícil. Mas, voltando lá atrás, se conhecer na hora de exercer essa paciência é importante. Saber de onde você veio, para onde você quer ir, quais as maneiras que você se comporta, por que se comporta daquele jeito. Tudo isso é importante você saber para que você consiga exercer a paciência dentro da sua relação. E por último, gente, mas não menos importante, porque eu acho que esse é o principal foco para a gente tentar minimizar os efeitos de uma discussão, é quando a gente entra numa discussão, a gente ter em mente que o nosso foco, ele não é culpar o outro, não é achar quem tá certo e quem tá errado. O foco deve ser resolver o problema. Resolução do problema. Então, gente, se precisar, faz uma lista ali, escreve ali o que você quer resolver naquele momento, uma forma de resolver aquilo. Por quê? Porque se a gente entra dentro de uma discussão, dentro de uma briga, dentro de um conflito, sem saber o que a gente espera resolver ali, as chances da gente conseguir êxito nessa resolução, elas são menores. Porque se a gente não sabe, a gente vai descobrir ainda o que a gente quer, fica mais difícil. Então a gente precisa deixar isso muito bem estabelecido para que a gente consiga de fato chegar em uma solução. Então focar na resolução de problema é um principal passo que a gente pode seguir na hora de conflitos. Focar ali no que a gente espera daquela briga, porque brigar sem motivo, gente, é complicado. Brigar ali por nada. Tem pessoas que brigam por nada, que ficam ali brigando, eles não querem achar a solução. Eles só querem brigar, extravasar a raiva. E isso é o problema. Se você não acha o motivo ali de você estar brigando, você está brigando totalmente em vão. Você está gastando as suas energias, as energias do seu esposo, as energias do seu relacionamento por nada. Só pelo simples fato de brigar. E isso é o que acaba com as relações. Então, quando a gente começa uma discussão, se a gente pensa assim, eu tenho um objetivo para cumprir, eu tenho uma coisa para solucionar, é um problema isso aqui? Se a gente pensa nisso, muitas vezes a gente evita brigas desnecessárias. Talvez era uma situação ali que você só precisava contar e partilhar os seus sentimentos no momento e você não sabe lidar com aquilo e, consequentemente, aquilo vira uma briga. Então, é bom a gente se perguntar isso antes, porque se a gente entra numa briga sem um motivo para ser resolvido, sem um problema para ser resolvido, a gente vai entrar em uma briga sem sentido. E essa briga sem sentido vai causar rachaduras no seu relacionamento. Então, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês pratiquem isso dentro da relação de vocês para começar a achar soluções para brigas, em vez de apenas brigar por brigar. Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, se você não se inscreveu lá atrás, você já se inscreve no canal, ativa as notificações para receber o alerta de vídeo novo. Sai vídeo novo todo dia, de quarta e sexta-feira, às 7 horas da noite, para te ajudar a melhorar a sua relação com o seu parceiro, a sua relação com você. Então é isso, beijos e até o próximo vídeo. Ah, e me segue lá no Instagram também, porque lá eu dou conteúdo todo dia, todo santo dia, para que você consiga melhorar o seu relacionamento. Então beijo, fui!